Agora que eu vi que eu tô falando, tava desligado, gente. Mas, boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Então, falar com vocês. Hoje, eu achei que ia ser legal a gente falar um pouquinho sobre reações orgânicas, já que na última aula a gente falou sobre química orgânica, né? E aí, eu vou... Então, eu quero falar primeiro um pouquinho sobre reações orgânicas. Eu vou ter bastante teoria no slide. Eu não vou explicar essa teoria toda, não, porque as questões que eu vi não necessitam disso. A maioria das questões não pedem, tipo assim, se elas citam a teoria, você consegue descobrir. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como descobrir. Eu botei no slide caso vocês queiram, porque assim, você sabendo a teoria direto, você consegue resolver direto. Mas você não sabendo, você consegue resolver sem a teoria. Eu vou explicar a teoria que vai pesar para as questões. Mas eu vou mandar os slides para vocês, e aí vocês dão uma olhada só na teoriazinha, se vocês quiserem e tal. Mas a teoria que precisa para resolver a questão, eu vou falar com vocês agora. Só ajeitar aqui, calma aí. Tirar minha cara daqui. Pronto. Então, eita, já passou. Peraí que eu... Cadê a barrinha, gente, para... Ah, achei. Queria escrever. Mas, enfim, então tá bom, vamos começar, então. Agora não quer passar. Ah, foi. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa saber é que uma equação química, quando a gente está falando de química orgânica, ela vai ser expressa desse jeito aqui, ó. Vai ter o substrato, vai ter o reagente e vai ter o produto. O reagente é aquilo que a gente já viu na química inorgânica. Ah, então, por exemplo, se eu quiser botar um HCl aqui, que é o ácido clorídrico, posso botar. Se eu quiser botar um H2, que são dois átomos de hidrogênio, eu posso botar. Até aí tudo bem. O substrato, ele vai ser o composto orgânico. Ah, beleza, porque eu recebi um recadinho que não está esperando nada. Mas, enfim, o substrato, ele vai ser o composto orgânico, que é o que a gente estuda, né? Que é aquela fórmula em bastão. E o composto orgânico, ele que vai sofrer a reação. O catalisador, eu não sei se vocês já estudaram isso em biologia, mas o catalisador é basicamente quem acelera a reação. Isso vai ser importante só para classificar um tipo de reação química e tal, mas isso a gente vai ver com calma depois. Mas então tá bom. O que eu quero que vocês saibam é o composto orgânico vai ser o substrato e a gente tem o produto. E aí, a gente tem 4 tipos de reações principais. As reações de adição, as reações de eliminação, as reações de substituição e as reações de oxirredução. Então, vamos dar uma olhada em cada uma. As reações de adição, eu botei um macetezinho para vocês, que é basicamente, quando vocês verem uma reação que tem uma ligação dupla aqui, ó, ou uma ligação tripla, que seria mais um tracinho, né? Quando a gente tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla no substrato, ó, esse aqui é o composto orgânico, esse aqui é o reagente, né? Que é o composto inorgânico. E aqui é o produto. Então, se você tem uma ligação dupla no substrato, e essa ligação dupla, ela sumiu do produto, a gente tem uma reação de adição. Então, olha só, eu tinha uma ligação dupla aqui e ela sumiu. Reação de adição. Agora, quando a cadeia é fechada, eu tenho uma cadeia fechada e eu abri essa cadeia, reação de adição. Então, sempre quando eu tiver uma retirada de uma ligação dupla ou tripla, ou se eu tiver um composto fechado que virou aberto, eu vou ter uma reação de adição. Então, vamos lá. Ei, mas como que eu... tem algum jeito... como é que eu vou saber qual que é o composto orgânico no... Então, o composto orgânico foi aquele que a gente O estudou. substrato, né, no caso. Exatamente. O composto orgânico é aquele que é formado pelos átomos de carbono, que vão fazer aquela fórmula estrutural, aquela fórmula de bastão, que a gente estudou semana passada. Aham, Olha, sim. então, olha aqui, ó. Aqui é um composto orgânico. Do CH3 até o CH2 é um composto orgânico. Você está Ah, vendo? tá. Entendi. O H2 é um composto inorgânico, Aham, entendeu? Então, o entendi. substrato é esse daqui, ó, o CH3 até o CH2, tá bom? E aí, nessa aqui de baixo, então, o substrato é esse daqui, tá bom? Aham, entendi. Então, beleza. Então, a adição foi
Então, agora a gente vai para a eliminação. Se vocês entenderam a adição, fica fácil entender a eliminação, porque é literalmente o contrário. Lembra que na adição a gente falou que quando tiver uma ligação dupla ou tripla e virar uma ligação simples, vai ser adição? Na eliminação é o contrário. A gente tem ligação simples no composto orgânico, que é esse aqui, né? E a gente tem uma ligação dupla no composto, no reagente. Show? Então, sempre que eu tiver uma ligação simples se transformando em uma ligação dupla, a gente está falando de reação de eliminação. E aqui é a mesma coisa, eu tenho uma ligação simples e eu botei uma ligação dupla. E também, é porque aqui eu não botei exemplo, mas se eu tivesse uma cadeia aberta e transformasse para fechada, também seria uma reação de eliminação. Ou seja, é o inverso da adição, realmente. E então a gente tem a substituição. A substituição, como que a gente vai perceber que é uma reação de substituição? A gente vai perceber que entre o substrato e o produto, a gente não tem mudança de ligação. A gente não tem uma dupla virando uma simples ou uma simples virando uma dupla. Só que a gente tem, na verdade, uma substituição de átomos. Esse H aqui, ele trocou de lugar com esse cloro aqui. Olha aqui, esse cloro aqui passou para cá, esse H aqui passou para cá. Nessa reação aqui, a mesma coisa. A gente tem esse H aqui trocando com esse aqui. E esse aqui trocando aqui. Certo? Então, vamos lá. E aí, a gente vai ter a oxirredução. A oxirredução, para química orgânica e para química inorgânica, a gente usa uns conceitos diferentes. Para oxirredução na química orgânica, a gente está falando de... Vou mostrar aqui, calma aí. A gente está falando que, basicamente, se eu tenho um substrato e esse substrato ganhou um oxigênio, ou se esse substrato perdeu hidrogênio, ou perdeu oxigênio e ganhou hidrogênio, ele é uma redução de oxirredução. Então, calma aí, como assim? É porque, na verdade, porque são duas reações. É uma reação de redução e uma reação de oxidação. Só que, gente, quando a gente fala de oxidação e redução, a gente fala de reações que acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente fala oxirredução, porque enquanto um vai estar reduzindo, o outro vai estar oxidando. A gente vai estudar isso melhor quando for falar de pilha. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês. Quando eu tenho uma redução do teor de hidrogênio ou um aumento do teor de oxigênio, eu tenho uma oxidação. Quando eu tenho uma diminuição do teor de oxigênio ou aumento do teor de hidrogênio, eu tenho uma redução. Então, vamos dar uma olhada aqui. O substrato é esse daqui. Esse daqui é o produto. Vamos olhar esse substrato. O que mudou desse substrato para esse produto? O que mudou foi que ele ganhou um oxigênio. Se ele ganhou um oxigênio, tá aqui, ó, aumento do teor do oxigênio é oxidação. Então, ele sofreu um processo de oxidação. Ok? E aí, gente, tem várias classificações a partir dessas 4 que eu falei com vocês, que é adição, eliminação, substituição e oxirredução. A reação de adição, ela pode ter uma hidrogenação catalítica, uma halogenação, uma adição de hidrohalogenação e uma hidratação. Vou resumir aqui para vocês. Quando a gente fala... Ih, passou sem querer, desculpa. Quando a gente fala de hidrogenação, a gente está falando de adicionar um hidrogênio a um composto orgânico. Então, olha aqui. Aqui a gente está adicionando o hidrogênio a um composto orgânico. Aqui, ó, a halogenação, a gente está adicionando um halogênio ao composto orgânico. Mas o que é um halogênio? O halogênio, a gente vê na tabela periódica. É aquela... aqui. É essa família aqui, ó, a família 7A. No caso, a gente não usa esses 2 últimos, não. A gente usa mais o flúor, o cloro e o bromo, tá bom? E aí, então, se eu adiciono um halogênio no composto orgânico, eu tenho uma halogenação. Então, ó, o bromo aqui, ele está sendo adicionado
a um composto orgânico. Olha aqui, o brom foi adicionado aqui. Agora, aqui a gente tem uma adição de hidroalogenação, que é a junção de hidrogênio com halogênio. Então, ó, o hidrogênio aqui e o cloro halogênio. Então, a gente juntou. Agora, a gente tem hidratação. Hidratação é adicionar água, né? Então, aqui a gente tem H2O e a gente juntou com o composto. Isso, assim, foi o que eu falei com vocês, é uma aula que tem muita teoria, mas a gente não precisa ficar focando tanto na teoria, porque a gente vai chegar nessas teorias sozinhos com as questões do Enem. Vou mostrar para vocês como. Mas, de todas as formas, a reação de eliminação vai na mesma lógica. Desidrogenação, retirada de hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tinha um composto que tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho um composto orgânico que está só o composto orgânico e o hidrogênio está só aqui, como composto inorgânico, saiu do composto orgânico. Dehalogenação, retirada de halogênio. Eu retirei aqui desse composto e botei aqui. Eliminação de halogenidretos, que é retirada do halogênio junto com o hidrogênio. Eu acho que eu não botei exemplo desse. Não. E desidratação alcoólica, que é retirada de água. Aqui eu tenho o álcool e aqui, ó, eu formei a água. Temos as reações de substituição, que também tem halogenação, nitração, sulfonação, acilação. Aí, no de substituição, também é fácil, porque a gente vai substituir um átomo de hidrogênio por um halogênio. Então, aqui eu substituí o H pelo cloro. Aí, na nitração, eu substituí o H pelo grupamento NO2. A sulfonação, eu vou substituir o H por HSO3 e a acilação eu vou substituir pelo grupo acila. O grupo acila é esse daqui, tá, gente? É o CO2. Mas foi o que eu falei para vocês, isso a gente vai ver que não precisa tanta aprofundação. Então, vamos com calma. Oxidação, que pode ser de alceno ou de álcool. Mas, enfim, não vamos... Só para saber que ozonólise é oxidação e tal, oxidação energética, branda, só para saber os tipos, porque vocês vão entender onde que eu quero chegar. Então, vamos lá. Aqui eu só botei a teoria porque foi o que eu falei para vocês, que se vocês quiserem ler depois para já saber a teoria e fazer a questão de uma vez, pode ler. Mas eu não quero focar nisso, quero focar para a resolução de questão do Enem com vocês. Então, vamos lá. Esse aqui foi do Enem, não é 2021, não, é 2020. Acho que foi assim. Não sei se teve segunda aplicação, não sei se foi do PPL, mas enfim. Vamos lá. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de F3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares na absorção, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Então, a gente tem essa reação aqui. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação D. Então, a gente quer saber que tipo de reação é essa. Gente, foi o que eu falei para vocês, vamos sempre comparar o substrato com o produto. Vamos dar uma olhada. A gente tem esse substrato aqui, né? E o produto. Percebam nessa reação que aqui eu liberei hidrogênio, certo? E como que eu sei que eu liberei hidrogênio? Vamos olhar aqui. Aqui eu tinha o OH, aqui eu tinha outro OH. E aqui virou dupla O. Entendeu? E a gente liberou os 2 hidrogênios que estavam aqui como compostos inorgânicos. Quando a gente libera hidrogênio, eu falei com vocês. Vamos voltar aqui, ó. Nossa, vai ter que voltar muito, né? Aqui, ó. Quando a gente... Diminuição do teor de... Não é isso não, desculpa, gente. Redução do teor de hidrogênio. É uma oxidação. Vamos lá para a questão agora. Olha aqui, gente. Resposta letra C. Fica bem fácil. Até agora, era uma questão tranquila. É porque o problema de química é que a gente olha esse negócio todo, muita fórmula, negócio grande, bota íon e a gente assusta. Mas, tipo assim, não tem necessidade. Era uma questão fácil. Então, vamos lá. A próxima questão.
Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar os diagnósticos de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reação, iodeto de potássio, KI, conforme mostrado na imagem. Ok, então aqui a gente tem o biochip do jeito que eles descreveram. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Então, vamos ver as equações. Eu tenho a equação 1, que é essa daqui, e eu tenho a equação 2, que é essa daqui. A gente quer saber o tipo de reação que ocorre na superfície do biotipo nas 2 reações. Gente, tem 2 formas de resolver essa parte. Aqui, vocês veem que, tipo assim, não tem composto orgânico, realmente. Mas, se a gente pensar nisso aqui como um composto orgânico, que é a glicose, a gente consegue resolver do mesmo jeito. Mas eu vou mostrar depois para vocês como resolve pela química inorgânica também, tá? Mas então, vamos lá. Peraí que minha setinha sumiu. Ó, aqui, ó, esse aqui seria o substrato, certo? Então, vamos lá. O substrato, o produto. Vamos olhar o substrato e o produto. Gente, olha aqui. A gente tem 6 oxigênios e 7 oxigênios aqui. Eu tive um aumento do teor de oxigênio. A gente acabou de fazer uma questão igual. É redução, certo? Então, agora a gente vai para a equação 2. Tá, H2O2, 3I. 2H2O, O2. Essa está um pouquinho mais difícil. Mas olha só, da mesma forma que a gente fez o composto orgânico e o composto orgânico. Aqui, gente, vocês percebem que a gente também perdeu oxigênio. Tem 2 oxigênios aqui. Tem um aqui. No caso, se a gente... também não, né? É porque se a gente perdeu o oxigênio, a gente está fazendo redução, que também entra que também faz parte da reação de oxirredução, né? Que foi o que eu falei. São equações simultâneas. Então, fica muito fácil, gente, porque tem a resposta de oxirredução. Mas, se eu não quisesse fazer desse jeito, porque tá em química inorgânica e eu quero fazer pelo pensamento da química inorgânica, tá, vamos com calma. Então, vamos lá. Gente, foi o que eu falei para vocês. Eu vou explicar isso melhor quando a gente for estudar pilha, que faz parte da matéria de pilha. Mas vocês já devem ter ouvido falar sobre NOx, certo? Quando eu comentei com vocês na primeira aula que eu dei para vocês, que quando o átomo ele é neutro, é um átomo sem carga, ele tem um NOx zero. Tipo assim, então, lembra quando eu falei de íon, que eu expliquei de íon para vocês, que tinha o cátion, tinha o ânion, aí tinha aquele que tinha carga positiva, o que tinha carga negativa. Quando a gente não tem carga, a gente bota como se fosse uma carga zero, sabe? Então, é como se tivesse um zero aqui, em cima do O2. E aí, a gente vai comparar com esse O2. Nessa aula que eu vou dar para vocês, eu vou explicar como que acha o NOx. Mas nesse composto aqui, a gente tem o NOx menos 1. Então, se eu tenho de 0 a menos 1, eu tenho uma redução. E se eu tenho aqui o NOx do oxigênio, menos 2, que eu vou explicar depois, mais para frente como vocês vão achar esse NOx. E aqui, o NOx menos 1, eu tenho uma oxidação. Então, de todas as formas, tanto a equação 1 quanto a equação 2 seriam reduções. Vocês só teriam que escolher um método que vocês querem fazer para resolver a questão. Mas era uma questão também muito simples, sabe? E assim, é questão que assusta, que o pessoal erra à toa. Então, vamos lá agora. Essa aqui, eu acho bem legal também. Tipo assim, ela é uma questão bem fácil, porque você pega as alternativas e as alternativas são muito absurdas. Então, tipo, você consegue marcar por eliminação. Mas eu quero explicar para vocês como que chega na resposta certa. Então, vamos lá. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira,
o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era... Então, ó, tá falando que as pessoas que têm fogueira em casa esqueciam de apagar a fogueira e morriam, porque deixavam a casa fechada. E aí, a questão que eu saber é por que essas pessoas morriam. Se não era incêndio, não tinha nada, se elas morriam queimadas. Então, vamos pensar, por que elas morriam? A equação de combustão, eu falei já muitas vezes com vocês. Quando a gente pegou estequiometria, eu falei, gente, equação de combustão tem que saber, decorado, não tem como. A gente já usou equação de combustão em várias aulas. A equação de combustão é sempre o composto que vai pegar fogo, né? Mais oxigênio, que vai formar CO2 e água. Então, tá bom. Então, toda reação de combustão vai ter consumo de oxigênio, certo? Porque eu uso oxigênio para formar CO2 e água. Só que, gente, quando a gente está em um ambiente fechado, a gente não tem CO2 ilimitado. A gente tem menos CO2. E assim, quanto mais CO2 a gente tiver, maior a tendência da equação dela ser uma equação completa, de uma combustão completa. O que quer dizer que uma combustão completa? Uma combustão completa quer dizer que a gente vai eliminar CO2. Mas, se eu não tenho tanto oxigênio disponível, eu tenho um problema. Por quê? Porque se eu não tenho tanto oxigênio disponível, olha, vamos olhar nesse exemplo aqui. Se eu não tenho tanto oxigênio disponível, eu começo a diminuir a quantidade de número de mol do oxigênio. E aí, gente, se eu estou diminuindo o mol aqui, eu não vou conseguir formar CO2 aqui. Eu não vou conseguir formar o CO aqui. Então, quando a gente tem tipo assim, menos oxigênio disponível, a gente faz o que a gente chama de combustão incompleta. O que é a combustão incompleta? Quando a gente, em uma combustão, forma, na verdade, CO, que é o monóxido de carbono, aqui, ó, ou o C, somente, que é a fuligem. Então, tá bom. Tem essas duas opções. Até aí, ok. Eu botei até um desenho aqui para ilustrar, que se vocês fizerem essa experiência aqui, vocês vão ver a prática do que eu estou falando. Porque, tipo assim, a vela tá ligada normalmente, tá ligado? Tá acesa normalmente com oxigênio disponível. Se eu fechei o lugar que a vela estava, eu faço o quê? Eu reduzo a disponibilidade de oxigênio. E, consequentemente, alguma hora o fogo vai apagar, porque não tem mais oxigênio para usar. E aí, tá bom. Ok, falei. A reação, então, é uma combustão incompleta por menos oxigênio disponível. Se eu tenho uma combustão incompleta, eu tenho informação de CO e de C. Qual é o problema disso? O problema disso, vocês também vão estudar isso melhor na biologia, se eu não me engano. Porque, assim, gente, o CO, ele tem uma afinidade pelas nossas hemácias muito maior do que o oxigênio. Nossas hemácias, células que transportam oxigênio. Então, as células que deveriam estar transportando oxigênio para os tecidos do nosso corpo, para nutrir os tecidos do nosso corpo, elas, na verdade, estão transportando CO, que não tem função nenhuma no nosso corpo. Então, vocês percebem que os tecidos do nosso corpo não vai ganhar oxigênio? E isso é muito prejudicial. Por isso que as pessoas morrem. Tudo bem? Inclusive, tem até muito filme norte-americano retrata isso. Que, por exemplo, às vezes a pessoa vai cometer um suicídio, fecha a garagem, liga o carro e fica esperando. Gente, acontece exatamente isso. Ele está em um ambiente fechado, está acontecendo a combustão. Uma combustão incompleta. Está formando CO. O CO tem mais afinidade pelas hemácias, a pessoa vai perdendo as funções. Tá bom? Então, agora fica muito fácil vocês entenderem o raciocínio da questão. Então, por que as pessoas morrem quando deixam as fogueiras acesas e esquecem de desligar em um ambiente fechado? Por quê?
tem a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, ok? Mas agora eu vou ler as outras alternativas só para vocês entenderem por que eu falei que as outras alternativas eram muito sem pé e cabeça. As pessoas morrem pela produção de fuligem da fumaça. Pois é. Vocês já eliminavam assim de cara. Mas também, esse raciocínio é muito importante, porque essa parte da combustão cai muito no Enem. Foi o que eu falei para vocês. Grava a fórmula, tem que entender a combustão incompleta, tem que entender o conceito de combustão completa. Mas é isso aí, gente. É essa a questão. Bem tranquila também, né? Vamos lá para outra. Então, vamos lá. Essa aqui é de 2019. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de equação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, eu botei essa questão porque é uma das reações que mais caem no Enem. Então, vamos dar uma olhada. O que é uma transesterificação? A transesterificação é porque, na verdade, a gente tem duas formas de formar um éster. Vocês lembram o que é um éster? Foi da aula passada. Que é quando é um composto que tem o dupla O ligado ao O. Assim, ó. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Ó, eu tenho um carbono aqui. Nossa, essa cor tá horrível, né? Bom que eu não sei mudar a cor. Ah, achei. Mas dá para ver, tá tranquilo. Aí foi. Aqui eu tenho um C. Aí aqui, ó, eu tenho outro C. Gente, estou tentando para desenhar aí, juro. Eu tenho um dupla O aqui. Um O. E outro C. Tá bom? É quando eu tenho dupla O e o O. Ok? Ah, sim, ok. Então, tá. Então, a gente tem duas formas de formar um éster, que é esse composto aqui. Como que a gente faz esse éster, então? A gente pode fazer por uma reação de esterificação ou uma reação de transesterificação. A reação de esterificação é quando a gente junta um ácido carboxílico com um álcool. O ácido carboxílico a gente viu semana passada também. Deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Gente, onde eu achei o lápis? Ah. É esse aqui, no caso. Em vez só do O, ele termina em OH. Show? E o álcool é aquele que tem o C e tem o OH. Então tá, eu posso formar um éster a partir da junção do ácido carboxílico e do álcool, ou eu posso transformar um éster já existente, eu posso pegar um éster já existente, juntar com álcool, criar outro éster e outro álcool, que é a transesterificação. Então, como que eu vou fazer isso? Calma aí. Peraí, gente. Tô tomando uma surra aqui com esse negócio. Então, tá bom. Então, tá. Agora, a gente pensa na questão, porque olha só. Deixa eu voltar. Tá falando que é uma reação de transesterificação. A gente já descobriu que a transesterificação é éster mais álcool, dando um outro éster e um outro álcool. Então, aqui vai ser um éster, e aqui a gente já sabe que é um éster. Por que a gente já sabe que é um éster? Por causa daqui, ó. O dupla O e o O, ok? Então, ó, a gente tem um éster, mais um álcool que eu não sei quem é, formando um éster e um outro álcool. Daí tudo bem. Então, gente, a questão quer saber, na verdade, quem é esse A aqui? Como que eu vou descobrir quem é esse A? Gente, dá para descobrir? Dá para descobrir. Mas eu já sei que é um álcool. Vamos olhar as alternativas? A terminação da nomenclatura de álcool, eu não sei se vocês lembram, é a terminação OU. Então, olha só, metano. O metano, a função orgânica do metano é um hidrocarboneto, que ele termina com O. O metanol, OL, é um álcool. Já ficou assim, atento. O éter metílico é um éter. O ácido etanóico é um ácido carboxílico. O anidrito etanóico também não é um álcool. Gente, só pode ser a letra B. Por que vocês vão perder tempo
fazendo a reação inteira para descobrir quem que é o composto, se só tem esse álcool. É uma questão para marcar direto, é uma questão para vocês guardarem tempo para matemática, para física, para coisa que tem conta, para estequiometria. Vocês entenderam? E vocês têm que prestar muita atenção nisso no Enem, porque, tipo assim, o Enem tem tempo. Então, assim, quanto mais vocês tiverem esse raciocínio de, tipo assim, olhar a alternativa antes de começar a sair e fazer conta, vocês vão conseguir fazer as questões mais fáceis. Já falei para vocês, nomenclatura, vocês têm que botar na parede para gravar, aí não tem jeito. Gente, mas é questão de treino. Não, mas o ol ainda é fácil. Álcool, o final ol. Mas tem os que confundem mesmo, assim. Mas, gente, bota na parede e é isso. E, cara, é treino também, tá? Bota no Google, questões químico-orgânicas. Não precisa nem botar questão do Enem, não. Bota questão, questão só para aquelas questões bem bobas que você fica fazendo só nomenclatura até vocês gravarem. Não tem jeito, gente, é praticando. Mas, pois é, tem os mais difíceis ainda. De vez em quando eu também não vou agarrado. Mas, assim, é questão de prática, gente. Depois, quando vocês gravam uma vez, vocês nunca mais esquecem, porque usa muito. A química do Enem, querendo ou não, é o que mais vai usar. Vou sair aqui agora. Então, vamos lá agora. A gente já falou aqui, né, desse slide, o metanol. Essa questão aqui eu botei só porque eu falei com vocês da esterificação. Então, vamos lá. A esterificação, eu falei para vocês que é a junção do ácido carboxílico com o álcool, formando um éster e água. Então, vamos lá. Aqui é o nosso éster. Basicamente, a questão está falando que a questão quer saber quem formou esse composto. Só que, gente, essa questão aqui, inclusive, já deu a dica. Ela falou que foi um ácido carboxílico e o álcool. Você não precisava nem saber o conceito de esterificação. Mas, assim, gravem porque esterificação cai. Esterificação e transesterificação sempre cai. Então, agora vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vou desenhar de novo aqui para vocês. Ó, ácido carboxílico. Eu tenho que comprar um mouse só para conseguir fazer esses desenhos em aula, porque, ó, tá difícil. Vamos lá. O ácido carboxílico e o álcool. Eu quero achar compostos desse jeito aqui. Então, gente, aceitem os desenhos, é isso. Mas, ó, então eu quero achar um álcool daqui e eu quero achar o álcool daqui, desculpa, e um ácido carboxílico daqui. Eu quero um dupla O. Eu já tenho um dupla O aqui. Eu vou pegar esse dupla O mesmo. E eu quero um O aqui. Então, vamos fazer assim? Vamos cortar aqui a equação para dar uma olhada? Então, vamos lá. Vai ficar CH2, CH3. Não vai ficar assim. Só apagar isso daqui para me atrapalhar. Tá. Aí, no caso, eu tenho o CH2, eu vou botar um CH2 aqui também, que eu vou ligar um OH aqui. Então, eu vou deixar... Ué, gente, saiu o desenho. Eu vou deixar assim. E aqui, eu só vou botar o... Não, aqui eu não vou botar nada, não. E aqui eu vou deixar assim. Então, gente, olha só. Vai ficar muito fácil também. Por quê? Só que foi o que eu falei, você tem que saber nomenclatura, tem que saber química orgânica. Aí não tem jeito. Como que a gente vai saber a nomenclatura de cada composto que formou esse composto aqui? Eu tenho falei com vocês, met, et, prop, but, certo? A gente tem 2 carbonos aqui, o met, et. A terminação do álcool termina em ol. Então, no caso é et, desculpa, tem 2 carbonos. E aí,
a gente tem só ligação simples entre eles e a gente tem o ol. Então, é etanol. Aqui, também fica fácil. Por quê? Porque é o grupamento funcional só ligado ao anel aromático. O anel aromático é chamado de benzeno. Ácido benzoico. A terminação de ácido carboxílico é oico, boto o ácido na frente, né? E acrescento o oico. Então fica muito fácil, porque a letra A, ácido benzoico e etanol. Deu para entender? O H é esse ol? O H é o ol. Tá. É porque o álcool é sempre o carbono ligado ao OH, entendeu? E aí, a terminação de todos os álcools é ol, ok? Explico o ácido de novo, rapidinho. Porque, olha assim, a gente vai cortar. Vai ser só, a gente está considerando só esse composto aqui. Então, olha só. A gente tem aqui o benzeno, não é? O aromático é normal, que a gente chama de benzeno, é o C6H6. Ele está ligado ao grupamento, ele não está ligado, tipo assim, ele não tem uma ramificação. Isso aqui não é uma ramificação, isso aqui é o grupo funcional dele. Quer dizer que ele é um ácido carboxílico, entendeu? A terminação do ácido carboxílico, a gente sempre escreve ácido e no final a gente escreve oico. Como é um benzeno, a gente vai escrever ácido benzoico. Deu para entender? Beleza, então. Então, vamos lá. Aqui foi só a explicação da questão. Letra A. Aí, só para ilustrar aqui para vocês, a reação de esterificação e a reação de transesterificação. A reação de esterificação foi o que a gente falou. É ácido carboxílico, dupla O e OH, mais álcool, gerando éster e água. Gente, tem que gravar essa. E reação de transesterificação é o éster mais o álcool ligado, formando outro éster e outro álcool, tá bom? Essas duas vocês têm que saber para a prova do Enem, não tem como. Esse R aí significa só que não sabe o que é? O R é como se fosse, tipo, vários... É porque, assim, o R é o que a gente chama de radical. É como se ele representasse os nossos 6. Como dizer, tipo assim, é porque poderia ter só um C, poderia ter vários Cs, poderia ter uma cadeira enorme de C, que é o carbono, né? Então, assim, o R é só para dizer que é um grupamento de carbono ligado ao OH, entendeu? Ah, sim, entendi. Só uma representação mesmo. Então, vamos lá. Para a próxima agora, de 2017. A ozonólise, detalhe, a ozonólise, eu até comentei no início da aula, ela é uma particularidade da oxidação. Vai precisar saber isso para a questão? Não, não vai. Por isso que eu falei com vocês, não precisa focar tanto na teoria dessa parte de reações orgânicas. Mas tem coisas que vocês precisam gravar. Esterificação precisa saber, transesterificação precisa saber. Isso é claro. E agora, então vamos lá. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Então, ó, a questão já está falando. Eu não preciso saber que a ozonólise cria aldeído e cetona. Ela está falando. Então, ó, vamos lá. Peraí que eu me perdi aqui. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e cetonas. Gente, ele deu a reação completa para a gente da ozonólise. Ele está falando que eu tenho um alceno. Um alceno é um hidrocarboneto com dupla ligação. A gente vai estudar isso? Não, não. O alceno termina em O, é hidrocarboneto. O EN, ele significa dupla ligação, ok? Então, aí a gente vai a partir disso. E aí, ó, seria esse aqui. No caso não. É porque, no caso, esse aqui seria um tipo de alceno. Ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, e tem a ligação dupla. Ele vai fazer oxidação, em presença de água e zinco,
Isso, em presença de água e zinco não serve para nada, só para dizer que a água está aqui e o zinco está aqui, mas enfim. E a reação produz aldeídos e cetonas. Então, tipo, a gente já tem a reação. A gente sabe que um alceno vai quebrar a sua ligação dupla, vai formar aldeído e cetona, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostrando o esquema. Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno. Então, ó, ele deu um exemplo de equação e quer que a gente faça a mesma equação com esse aqui. Então, vamos dar uma olhada, gente. Vamos analisar o exemplo que ele deu. Ó, esse aqui é o alceno, né? Ele falou que vai quebrar a dupla ligação. Então, vamos desenhar aqui. Quebrou essa ligação. Sobrou um carbono aqui e 3 carbonos aqui, certo? Então, vamos ver nosso composto. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Igual esse daqui. Só que ele falou que forma cetona e aldeído. Ele mesmo fez a equação. A terminação al é de aldeído, al de aldeído. Então, formou 2 aldeídos nesse caso. O aldeído é o dupla O e o H terminal. Aqui, ó, dupla O, H terminal. E eu falei, ó, só tem um C aqui. Eu tenho um C aqui só. Então, tá, deu para entender. Ele quebrou a ligação dupla, deixou o C aqui, deixou os 3 Cs aqui, e ele acrescentou a dupla O e o H terminal. Ok? H terminal significa o quê? É só que tá no final da cadeia, que tá aqui. Ah, sim. Tá bom? Entendi. Tô desenhando aqui também. Tá. Então, agora a gente faz a mesma coisa com o nosso composto. E, gente, fica fácil, porque, olha só, a gente vai fazer literalmente a mesma coisa. A gente vai quebrar a ligação dupla. Se eu quebrar essa ligação com essa, vai sobrar um carbono aqui, 2 carbonos aqui, 3 carbonos. São 3 carbonos desse lado, um aqui, um aqui. Ah, aqui no caso é o benzeno, né? Vamos deixar o benzeno, porque a gente não precisa contar quantos carbonos tem o benzeno. Cadê? Mas então, vai ser o benzeno mais um carbono aqui, na pontinha dele. Então, ó, vamos primeiro ir para cá, que é fácil. A gente tem a dupla, a gente vai botar um carbono aqui e um carbono aqui. E vai botar a dupla O. Só que, gente, deixa eu falar com vocês. A gente tem 3 carbonos, certo? Não tem como eu botar... Tipo assim, eu até... É porque ele explicou na questão. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Acetose, quantas ligações é porque ele está falando que as ligações terminais... as ligações terminais, que são as ligações, ó. Deixa eu ver. Ó, igual. Não queria achar... Ah, não, tá certo. Ó, a ligação terminal, que foi até o que me perguntaram, que, tipo assim, a ligação terminal é a ligação que está no final da cadeia, certo? Quando eu quebro essa ligação no final da cadeia, eu formo aldeído. Mas quando eu quebro no meio da cadeia, eu formo cetona. Ele falou isso na questão. Então, na verdade, quando eu quebrei a reação no meio da cadeia, eu vou formar cetona. E o que é a cetona? Gente, eu não queria falar isso, mas é porque a vergonha, né? Mas eu gravei assim, cara, porque meu professor falava assim. E aí ele falava, vocês estão vendo minha câmera? Eu não sei se minha câmera tá aberta, porque aqui tá fechada. Sim. Ah, não, então tá bom. É porque o meu professor falava, tipo assim, cetona no meio. E aí botava, porque, tipo assim, é a dupla O no meio dos 6, entendeu? E aí a gente gravou assim. E eu nunca mais esqueci. Foi isso, gente. Aí, enfim, fica a dica aí para vocês. Aí, então, tem o dupla O entre o C e entre o outro C, ok? Essa é a cetona. É isso. Aí, gente, até deu um branco aqui, eu fiquei sem graça de falar, gente. Mas, muito bom, cara. Aí tá, mas aí, então, a gente botou nossos 3 carbonos e a dupla O aqui.
Gente, met, et, prop. Prop tem só ligação simples entre carbonos, an, e a terminação da cetona é ona, propanona, ok? Então, agora a gente vai para cá. A gente tem o benzeno, né? Ele está ligado a um carbono, uma dupla O e o H. Então, no caso, aqui eu formei um aldeído. Eu tenho dupla O e H terminal. Para fazer aqui, eu sei que é um benzeno, aldeído, para terminação, benzoaldeído. Então, vamos olhar aqui. Benzoaldeído e propanona. Passei aqui sem querer. Mas então, beleza. Então, agora vamos para outra questão, Enem de 2015. Gente, olha só, rapidinho, só para... Às vezes eu tenho medo de passar muito do horário com vocês, porque eu esqueço. Mas vamos lá. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal... Peraí, até me perdi na leitura aqui. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como um fenil, um propeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Ok. Os produtos obtidos na oxidação do alceno, representado em solução aquosa de permanganato de potássio, eu estou falando, então, que a partir desse composto eu vou formar ácidos carboxílicos. Então, eu tenho que formar 2 ácidos carboxílicos no mínimo. Como que eu vou fazer isso? Gente, sempre quando a gente está falando de alceno, que quando tem ligação dupla, tripla, a gente quebra essa ligação. Como a gente fez no exercício anterior. A gente quebrou a ligação daqui, quebrou a ligação daqui. Então, vamos quebrar essa ligação aqui também. Ah, tá, mas o composto tem várias ligações duplas. Por que você está escolhendo essa daqui? Gente, aqui não dá para quebrar. Eu não quero abrir a cadeia. Se eu quebrar aqui, vai deixar de ser uma cadeia aberta para virar uma cadeia fechada. Não, desculpa, o contrário. Vai deixar de virar de ser uma cadeia fechada, que é essa daqui, para virar uma cadeia aberta. Esse não é meu objetivo. O meu objetivo é só descobrir quais ácidos carboxílicos esse composto quer formar. Eu só quebro essa daqui. Eu não quebro o anel aromático. Não tem por que quebrar o anel aromático. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, que da semana passada, que eram as ligações conjugadas que dão estabilidade ao composto. Então, vamos lá. A gente vai quebrar essas ligações daqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. 2 carbonos sobraram aqui. Aqui sobrou o benzeno e um carbono aqui. E a gente quer formar o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, eu já falei para vocês. Hoje, no caso. C, dupla O, OH. Certo? Então, eu tenho 2 carbonos e eu quero que vire um composto assim. Então, vai ficar fácil. Um carbono aqui, dupla O, OH. Falei para vocês a nomenclatura do ácido carboxílico. Bota ácido e termina em oico. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2. Met, et. Ácido e no caso, só tem ligação simples, né, entre os carbonos. Ácido e et de 2 carbonos. De ligação simples entre os carbonos. Oico de ácido carboxílico. Ácido etanoico. Agora aqui. O benzeno, que a gente deixou aqui, né? Um carbono aqui. Então, o benzeno, um carbono. Vai botar igual aqui. Dupla O, OH. Benzeno mais o grupo funcional, ácido benzoico. Show? Acho que essa foi a última. Foi. Gente, como é que eu abro aqui? Gente, é isso que eu preparei para hoje, assim. Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Tá tranquilo, gente? Tá? Ficou de boa? Que bom, gente. Bom ouvir isso. Ai, mas depois, gente, sério,
bota na parede e é isso. Alguma hora entra na cabeça, juro. E quando entra, não sai mais. Eu gravei tudo. Eu gravei, eu sei até hoje. E assim, faz um tempinho que eu tô formada já, né? Tipo, nem, nem estudo mais química, gente. Eu ia falar, graças a Deus, que horror, tô dando aula de química, mas eu gosto muito do meu curso, gente. Vou até parar essa gravação aqui, né? Já acho que eu me expus demais aqui, ó. Imagina a faculdade vendo um negócio desse. Meu Deus, como que eu saio agora? Não, mas eu gostava muito de química, gente. Sempre gostei muito de química. Só que, assim, agora, hoje em dia, eu não lembro de quase nada, assim. Eu dou umas revisadas para dar umas aulas para vocês, mas orgânica, assim, era o amorzinho da minha vida. Então, não tem nem explicação. Agora eu consegui sair. Já levei uma surra. Mas, gente, é isso. Que bom que vocês gostaram. Ah, eu espero ter ajudado de alguma forma. E se vocês estiverem tranquilos, eu vou encerrar aqui. Tenho prova ainda para estudar hoje. Acordar 8h30 da manhã para fazer prova, então um pouquinho nervosa ainda. Eu falei, caraca, eu vou me atolar hoje na aula, porque eu tô cabeça a mil. Mas valeu, gente. Obrigadão pela atenção de vocês, quem ficou até o final. Ah, e boa sorte, Valdir. Já, pelo menos, ó, se for de química, você já sabe que você vai mandar bem, que agora você tá entendendo. É isso. Ah, mais fácil. Ah, depende do seu ponto de vista, né? Tem matéria na faculdade que é legal, mas tem uma matéria. Beijo, gente. Boa noite aí para vocês.